Caríssimos irmãos e irmãs, a igreja hoje tem a alegria de celebrar dois mártires, um papa e um bispo, São Cornélio e São Cipriano. Cornélio, papa, Cipriano, bispo, e ambos morreram por causa da fé. E eu gostaria de meditar a liturgia de hoje a partir desta pergunta. A minha vida tem sido um testemunho de fé? Eu tenho vivido a minha vida não simplesmente preocupado com o meu relacionamento com Deus, mas com aquilo que eu posso causar espiritualmente na vida dos outros. Porque uma vida de fé, ela não é vivida simplesmente eu e Deus simplesmente, mas eu, como cristão, e a repercussão dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu portar-se, do meu portar-me, como eu me visto, o que eu posso transparecer por meio das minhas atitudes. Pois bem, tendo em mente essas perguntas, esse questionamento, voltemos-nos então para São Cornélio e São Cipriano. Cornélio, papa, no período, nós estamos aqui mais ou menos no ano 250, quando a igreja sofria uma grande perseguição. Nós temos o período de Nero, Décio e Diocleciano. Foram 3 imperadores que perseguiram ferozmente a igreja. E São Cornélio, papa, foi um bispo, foi um papa zeloso. Cuidou do seu povo, foi um bom testemunho, sofreu muito por causa da fé, mas não fez menos, não, para salvar a sua pele, não colocou em risco a salvação eterna daqueles que lhe foram confiados, e por causa da sua fidelidade a nosso Senhor, morreu. Mas o seu exemplo foi tão grande que motivou a muitos outros cristãos, vendo aquele papa tão intrépido, tão forte, tão firme na fé, tão zeloso pela causa de Deus, teve também vontade de fazer o mesmo, de por amor a Cristo, perder a própria vida. São Cipriano, bispo de Cartago, escreve então uma carta, antes mesmo da morte de Cornélio, escreve uma carta para Cornélio, elogiando a sua fé, e dizendo que aquele testemunho era estímulo para ele, e estímulo também para os fiéis. Isto é, ver um santo desperta em nós também o desejo de santidade. Quando nós vemos um bom testemunho, desperta no nosso coração um desejo de seguir aquele testemunho. Escreve então São Cipriano, bispo de Cartago. Tive notícias, irmão caríssimo, dos gloriosos testemunhos de vossa fé e fortaleza. O testemunho impossível expressar como foi grande a minha alegria e exultação quando fui informado de vossas vitórias e atos de coragem. É claro, meus santos, que a fortaleza e a coragem, elas se exercem na dificuldade. Para que a fortaleza se manifeste, para que a coragem se manifeste, você tem que se sentir de alguma maneira, sentir o perigo que, perdi aqui a palavra, mas esta expressa muito bem, sentir o perigo que se aproxima de você. Ninguém é corajoso se o adversário ele é mais fraco. Ninguém é corajoso se o adversário não
me impõe perigo, mas se eu me sinto em perigo, seja um perigo espiritual, seja um perigo físico, ali se manifesta a coragem, a fortaleza. Pois bem, Novaciano então, diante da morte, diante de todas as dificuldades, diante de todas as tribulações que se aproximavam, vê fiéis morrendo e ele pregando a fé católica, vê fiéis que perdiam os seus bens e ele continuar pregando, porque existe uma tentação no pregador. Quando você vê um fiel passando por uma dificuldade por causa da fé, existe uma tentação em nós de querer de apresentar uma fé menos rigorosa. Explico. Vem alguém que por causa da fé diz: padre, eu não posso mais exercer aquela profissão, ter aquele trabalho, porque está sendo algo contrário à minha fé. Sei lá, eu trabalho numa clínica, e esta clínica é uma clínica clandestina de abortos, e eu não quero mais abortar, eu me converti, eu vou perder todos os meus bens, eu vou perder o meu emprego, o meu status, e a tentação é de o pregador dizer: mas tente de alguma maneira conciliar, trabalhe na clínica, mas não faça os abortos. Existe uma tentação do pregador sempre. Eu digo isso porque por esses dias uma pessoa veio conversar e ela estava numa situação concreta de pecado. E eu senti no meu coração naquele momento uma vontade de dar um conselho mais brando, porque o conselho que deveria ser dado exigiria dela uma renúncia tão grande, um sacrifício tão grande. Graças a Deus eu dei o conselho certo, mas aquela tentação veio como: não seja tão rigoroso assim, dê um conselho mais light, porque a vida dela vai se tornar muito difícil. Pois bem, Novaciano era um herege da época e está na minha cabeça o tempo todo. Cornélio, mesmo sabendo que a sua pregação de alguma maneira fazia com que outras pessoas abraçassem a Cristo de tal maneira que perdessem a vida, ele continuou pregando a doutrina verdadeira, mesmo sabendo que por causa da sua pregação, muitas pessoas estavam se entregando à morte, ganhando a vida eterna, sem dúvida, mas tornando a vida das pessoas aqui neste mundo muito mais difícil. E Cornélio foi fiel, e fiel não só para os outros, mas fiel para si mesmo. Acabou ele mesmo morrendo. É por isso então que Cipriano escreve esta carta e diz: o testemunho do Pai ainda foi acrescido pela confissão dos filhos. Os filhos seguiram o exemplo do Pai. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho por estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos. Porque estás confessando, outros confessam também. Porque estás caminhando pelo caminho estreito, outros estão caminhando também. Porque estás por causa de Cristo perdendo tudo, outros estão dispostos a tudo perderem também por causa de Cristo. O valor então do testemunho daquele pastor. E ele diz: por isso, como podemos, irmão caríssimo, pela mútua caridade que nos una, nós vos exortamos a não desanimar. Nos jejuns, nas vigílias e orações com todo o povo, estas são as armas que Deus nos dá para que perseveremos de pé diante das dificuldades. O jejum,
as vigílias e as orações. Isto é, se você olha para a sua vida e vê que está difícil levar à frente o seu testemunho de fé. Se você olha para a sua vida e diz, mas a minha vida está uma batalha, perseverar na vontade de nosso Senhor está me exigindo tanto. Você precisa então perseverar nas vigílias, nas orações e nos jejuns. Isto é, de você buscar força em Deus para que você consiga levar à frente, para que você consiga combater o bom combate, terminar sua corrida e guardar a fé. Se nós, meus santos, não fizermos uso dos remédios que Deus nos dá, nós, pelas nossas próprias forças, não conseguiremos. Pois bem, isso era Cipriano escrevendo para Cornélio. Mas chegou também o momento de Cipriano. Cipriano foi preso. Foi preso porque era bispo, porque era católico, porque pregava a fé, porque não procurou viver a fé de uma maneira escondida, de uma maneira que lhe fosse cômoda, mas pregando às claras e ganhando muitas pessoas para a fé lá em Cartago. Ele foi preso, aquele que o prendeu disse, tu és cristão? Ele disse, sou. E o que o prendeu, não querendo matá-lo, disse, sacrifica aos ídolos. Isto é, pega um punhadinho de incenso e joga ali naquele braseiro. Era só isso. Faça isso e você terá sua vida salva. Meus irmãos, era exatamente contra isso que Cornélio, lembra do Papa, cujo Papa Cipriano elogiava? Cornélio dizia, um cristão não pode fazer isso. É melhor ele perder todos os seus bens. É melhor ele perder até a própria vida do que ele ir ali na fornalha e jogar um punhadinho de incenso. Porque muitos diziam, o que importa é o que está no seu coração. O que importa é a fé que você carrega na sua alma. Ora, se você vai ali só para que os outros vejam e você joga um punhadinho de incenso no fogo, Deus sabe que você crê nele. Os homens que pensem qualquer coisa. E Cornélio, o Papa, dizia, isso um cristão não deve fazer. Vocês entendem aqui, quando eu falava de a tentação de você abrandar no ensinamento, a tentação era, você vai perder os seus bens, você vai morrer, você é um pai de família, imagine, você vai deixar os seus filhos. Não, Deus vai compreender. Jogue o incenso lá no braseiro, entendeu? E Deus sabe a fé do seu coração. Também existia uma outra tática, que era quem tinha dinheiro, era comprar o certificado de idolatria. De modo que quando chegava, certificado de idolatria. Quando alguém chegava para perguntar se eu já havia sacrificado aos ídolos, eu pegava o certificado e mostrava, sim, eu já sacrifiquei. Olha aqui o certificado. Pronto, todo mundo iria achar que ele havia sacrificado, mas ele nem sequer foi lá ao braseiro e jogou. E São Cornélio dizia, isso não é digno de um cristão, porque embora ele pense continuar com fé no seu coração, ele foi um mau exemplo para os seus irmãos, ele conduziu ao erro os seus irmãos, e ele não achou um melhor negócio morrer por causa de Cristo. Ele preferiu a si mesmo, ele preferiu a sua segurança, ele preferiu o seu bem-estar a morrer por Cristo. Vocês entendem então o que significa, quando eu falava no início dessa pregação forte de Novaciano, de Cornélio, esqueçam Novaciano, de Cornélio, era esta a pregação, isto é, não faça isso. Não compre o certificado de idolatria, nem vá à frente na fornalha e diga não, o que importa é a fé no meu coração. Mas
dê um bom testemunho por causa de Cristo. Meus irmãos, no início desta homilia, eu pedia que cada um aqui se perguntasse: eu tenho sido um bom testemunho de fé? A minha vida tem sido um testemunho de fé? Porque não basta você dizer: não, mas o que importa é o que está no meu coração. Deus sabe que eu tenho fé. Mas não basta apenas a fé do seu coração, mas o seu testemunho de vida também. O imperador César, ele tinha uma frase interessante. Ele dizia: a esposa de César tem que ser e parecer honesta. Aplicando para o cristão católico tem que ser e parecer católico. Não basta que ele diga: eu sou católico, mas eu me visto como um mundano. Eu sou católico, mas eu falo o que todo mundo fala. Eu sou católico, mas quando eu estou lá com aqueles amigos, eu me comporto à maneira deles. Não, o cristão, ele tem que ser católico e parecer católico. E se para parecer católico ele precisar sofrer, ele precisa estar disposto a isso, porque foi isso que os mártires fizeram. Muitos cristãos na época da perseguição, eles eram cristãos, eles só não iriam parecer cristãos, porque iriam à fornalha e jogariam o incenso. Então iria parecer o quê? Que eles tinham apostatado, que eles tinham renunciado à fé, mas de fato, na cabeça deles pelo menos, eles continuavam católicos. Não, o católico tem que ser e parecer católico. Mas padre, mas isso não pode me levar à vaidade? Meus santos, qualquer boa obra pode infelizmente ser desvirtuada e levar à vaidade. Infelizmente isso pode acontecer, mas não é por causa do perigo que eu me afasto da virtude. O abuso não tolhe o uso. Existe até essa expressão. Então não é porque aquilo pode ser desvirtuado que eu deixarei de praticar aquela virtude em si boa na minha vida. Que hoje, meus santos, diante desses dois braseiros, desses dois arautos da fé, peçamos a nosso Senhor: meu Deus, eu te peço a graça, e eu vou rezar, fazer vigília e jejum, para que eu seja um católico de verdade, e para que a minha vida seja um bom testemunho de um católico, de alguém que ama a Cristo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Assim a vida, ele continuou pregando a doutrina verdadeira, mesmo sabendo que por causa da sua pregação, muitas pessoas estavam se entregando à morte, ganhando a vida eterna, sem dúvida, mas tornando a vida das pessoas aqui neste mundo muito mais difícil. E Cornélio foi fiel, e fiel não só para os outros, mas fiel para si mesmo. Acabou ele mesmo morrendo. É por isso então que Cipriano escreve esta carta e diz: o testemunho do Pai ainda foi acrescido pela confissão dos filhos. Os filhos seguiram o exemplo do Pai. Enquanto vais à frente na glória, fazes muitos companheiros nesta glória e estimulas o povo a dar testemunho por estares preparado, primeiro que todos, a confessar em nome de todos. Porque estás confessando, outros confessam também. Porque estás caminhando pelo caminho estreito, outros estão caminhando também. Porque estás por causa de Cristo perdendo tudo, outros estão dispostos a tudo perderem também por causa de Cristo. O valor então do testemunho daquele pastor. E ele diz: por isso, como podemos, irmão caríssimo, pela mútua caridade que nos una, nós vos exortamos a não desanimar.
nos jejuns, nas vigílias e orações com todo o povo. Estas são as armas que Deus nos dá para que perseveremos de pé diante das dificuldades. O jejum, as vigílias e as orações. Isto é, se você olha para a sua vida e vê que está difícil levar à frente o seu testemunho de fé. Se você olha para a sua vida e diz, mas a minha vida está uma batalha, perseverar na vontade de nosso Senhor está me exigindo tanto. Você precisa então perseverar nas vigílias, nas orações e nos jejuns. Isto é, de você buscar força em Deus para que você consiga levar à frente, para que você consiga combater o bom combate, terminar sua corrida e guardar a fé. Se nós, meus santos, não fizermos uso dos remédios que Deus nos dá, nós pelas nossas próprias forças não conseguiremos. Pois bem, isso era Cipriano escrevendo para Cornélio. Mas chegou também o momento de Cipriano. Cipriano foi preso. Foi preso porque era bispo, porque era católico, porque pregava a fé, porque não procurou viver a fé de uma maneira escondida, de uma maneira que lhe fosse cômoda, mas pregando às claras e ganhando muitas pessoas para a fé lá em Cartago. Ele foi preso, aquele que o prendeu disse, tu és cristão? Ele disse, sou. E o que o prendeu, não querendo matá-lo, disse, sacrifica aos ídolos. Isto é, pega um punhadinho de incenso e joga ali naquele braseiro. Era só isso. Faça isso e você terá sua vida salva. Meus irmãos, era exatamente contra isso que Cornélio, lembra do Papa, cujo Papa Cipriano elogiava? Cornélio dizia, um cristão não pode fazer isso. É melhor ele perder todos os seus bens. É melhor ele perder até a própria vida do que ele ir ali na fornalha e jogar um punhadinho de incenso. Porque muitos diziam, o que importa é o que está no seu coração. O que importa é a fé que você carrega na sua alma. Ora, se você vai ali só para que os outros vejam e você joga um punhadinho de incenso no fogo, Deus sabe que você crê nele. Os homens que pensem qualquer coisa. E Cornélio, o Papa, dizia, isso um cristão não deve fazer. Vocês entendem aqui, quando eu falava de a tentação de você abrandar no ensinamento, a tentação era, você vai perder os seus bens, você vai morrer, você é um pai de família, imagine, você vai deixar os seus filhos. Não, Deus vai compreender, jogue o incenso lá no braseiro, entendeu? E Deus sabe a fé do seu coração. Também existia uma outra tática, que era quem tinha dinheiro, era comprar o certificado de idolatria. De modo que quando chegava, certificado de idolatria. Quando alguém chegava para perguntar se eu já havia sacrificado aos ídolos, eu pegava o certificado e mostrava, sim, eu já sacrifiquei. Olha aqui o certificado. Pronto, todo mundo iria achar que ele havia sacrificado, mas ele nem sequer foi lá ao braseiro e jogou. E São Cornélio dizia, isso não é digno de um cristão, porque embora ele pense continuar com fé no seu coração, ele foi um mau exemplo para os seus irmãos, ele conduziu ao erro os seus irmãos, e ele não achou um melhor negócio morrer por causa de Cristo. Ele preferiu a si mesmo, ele preferiu a sua segurança, ele preferiu o seu bem-estar a morrer por Cristo. Vocês entendem então o que significa, quando eu falava no início dessa pregação forte de Novaciano, de Cornélio, esqueçam Novaciano, de Cornélio, era esta a pregação.
Isto é, não faça isso. Não compre o certificado de idolatria. Nem vá à frente na fornalha e diga: não, o que importa é a fé no meu coração. Mas dê um bom testemunho por causa de Cristo. Meus irmãos, no início desta homilia, eu pedia que cada um aqui se perguntasse: eu tenho sido um bom testemunho de fé? A minha vida tem sido um testemunho de fé? Porque não basta você dizer: não, mas o que importa é o que está no meu coração. Deus sabe que eu tenho fé, mas não basta apenas a fé do seu coração, mas o seu testemunho de vida também. O imperador César, ele tinha uma frase interessante. Ele dizia: a esposa de César tem que ser e parecer honesta. Aplicando para o cristão católico tem que ser e parecer católico. Não basta que ele diga: eu sou católico, mas eu me visto como um mundano. Eu sou católico, mas eu falo o que todo mundo fala. Eu sou católico, mas quando eu estou lá com aqueles amigos, eu me comporto à maneira deles. Não, o cristão, ele tem que ser católico e parecer católico. E se para parecer católico ele precisar sofrer, ele precisa estar disposto a isso, porque foi isso que os mártires fizeram. Muitos cristãos na época da perseguição, eles eram cristãos, eles só não iriam parecer cristãos, porque iriam à fornalha e jogariam o incenso. Então iria parecer o quê? Que eles tinham apostatado, que eles tinham renunciado à fé, mas de fato, na cabeça deles pelo menos, eles continuavam católicos. Não, o católico tem que ser e parecer católico. Mas padre, mas isso não pode me levar à vaidade? Meus santos, qualquer boa obra pode infelizmente ser desvirtuada e levar à vaidade. Infelizmente isso pode acontecer, mas não é por causa do perigo que eu me afasto da virtude. O abuso não tolhe o uso. Existe até essa expressão. Então não é porque aquilo pode ser desvirtuado que eu deixarei de praticar aquela virtude em si boa na minha vida. Que hoje, meus santos, diante desses dois braseiros, desses dois arautos da fé, peçamos a nosso Senhor: meu Deus, eu te peço a graça, e eu vou rezar, fazer vigília e jejum, para que eu seja um católico de verdade, e para que a minha vida seja um bom testemunho de um católico, de alguém que ama a Cristo de todo o coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.